Doutor Anise, eu via dizendo o seguinte: o doutor Wong é uma dessas pessoas que aparecem pouco, mas são gênios que trabalham para salvar a gente. Se ele me falou que a senhora é uma dessas pessoas que é uma gênia que trabalha para ajudar a gente a salvar vidas, eu queria saber qual é o trabalho da senhora, onde a senhora vem desenvolvendo esse trabalho. Parece que é com a cloroquina associada à azitromicina, e qual o resultado desse seu trabalho científico que tem dado hiper certo. Pode dividir a tela aí, pois não, doutora Anise? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Luciana. Em primeiro lugar, parabéns aí pela informação. Eu sou imunologista e sou oncologista. E na minha formação nos anos 80, eu tratei muito de AIDS e sarcoma de Kaposi. Então, eu fui muito a Nova York, cheguei a publicar um abstract com o Galo, na época, e tive um ambulatório de imunologia de tumores por muitos anos no Hospital das Clínicas. Eu sou médica do Einstein e do Sírio e tenho pacientes oncológicos no Brasil, participo de várias sociedades mundiais e aqui no Brasil sou da diretoria da Associação Brasileira de Mulheres Médicas e Cancerologia. Agora, eu sou voluntária nessa questão do Covid. Logo que eu vi a primeira questão, eu fui até a Secretaria de Saúde, já me alinhei, já falei com o gabinete da presidência, as pessoas estão preocupadas com tudo que estava acontecendo e fizemos um gabinete de crise científico aqui em São Paulo, mas com pessoas que integram o nosso grupo, que são virologistas, infectologistas, cirurgiões, médicos da comunidade, executivos, pessoas que estão interessados em tirar o país da crise, mas com ciência. E aí o que acontece? Um dos trabalhos que foi elencado foi da azitromicina e da hidroxicloroquina, que foi feito na França, que você mostrou muito bem ontem, e que também teve uma repercussão importante no enfrentamento da Itália. Na Itália, eles acabaram ficando com tantos casos que eles levaram em consideração um dos primeiros sintomas de algumas infecções virais graves, que é a perda de olfato e a perda de sensibilidade do paladar de doce e salgado. As pessoas que apresentam esse sintoma, eles começaram a testar e viram que muitas delas, a grande maioria, estavam infectadas por Covid. Fora isso, eles tiveram casos extremamente graves e quando começaram a utilizar isso, relatos de médicos da base, da ponta, que estavam trabalhando, um outro médico que ele mesmo estava infectado. Então, nós começamos a coletar essas informações e vimos que tinha um fundo de verdade, sim. Eu entrei em contato com meus amigos de Nova York e vi que eles estão assumindo o protocolo lá para a cidade de Nova York. E aí nós pegamos os dados científicos, são poucos ainda, mas já foram publicados, com uma grande resposta. Então, a azitromicina e a hidroxicloroquina passou a ser utilizada dentro do Hospital Albert Einstein. Eu acompanhei alguns casos à distância, não eram meus pacientes, e vi um resultado bom, mas eu tenho agora um paciente que recebeu o mesmo protocolo aqui na Beneficência Portuguesa, na UTI, e que está praticamente de alta da UTI. Ele internou e teria sido uma evolução muito grave se ele não tivesse tomado. Então, é uma boa combinação e nós estamos hoje escrevendo uma estratégia para pensarmos como fazermos o uso mais precoce para que população? Quem que poderia se beneficiar de, nesse momento, tomar logo que começassem os sintomas? Talvez as populações de risco, né? Só que tem que ser orientado com o médico, porque ainda, apesar de já estar à disposição no mercado, ele é indicado para malária, né? A hidroxicloroquina é um medicamento indicado para malária, para lúpus, para doenças autoimunes. Por isso mesmo, tem um papel bastante interessante que é anti-inflamatório, né? Ele é um papel anti-inflamatório da hidroxicloroquina. E junto com a azitromicina, que tem uma ação antiviral e vírus grandes, os dois juntos têm um efeito sinérgico e costumam negativar a quantidade de vírus no sangue, que a gente chama de carga viral, em 5 a 6 dias aproximadamente.
Bom, resumindo, é o único remédio que tem e esse remédio está dando certo nos grupos de controle. Tem outros remédios Ah, antivirais, antirretrovirais, que estão começando a ser foram discutidos. os remédios usados para AIDS, é isso? Porque o coronavírus ele entra na célula através do receptor da angiotensina, que é um dos motivos pelos quais pacientes que tomam losartana, vários remédios inibidores de angiotensina, eles devem rediscutir com seus médicos se precisam mesmo continuar, porque isso faz com que haja maior quantidade de outros receptores ACE2, por onde o vírus entra com mais facilidade. Então, a gente ainda não sabe se os pacientes hipertensos e cardiopatas que faleceram nos grandes estudos, eles estavam usando esses remédios. Mas eu tenho Quais são os remédios? A losartana, qual é o remédio para a gente entender? Enalapril, captopril, todos os prios de antihipertensivos, eles têm essa raiz de ser inibidor de angiotensina aldosterona. Então, Que esse pode inibidor... ter impedido, só para entender, vamos falar num linguajar popular. Esses remédios podem impedir a ação dos remédios que estão sendo usados para combater o coronavírus ou não é isso? Não, ele facilita a entrada do coronavírus na célula. Opa, peraí, então é mais importante. Vamos repetir o nome popular dos remédios. Tem tipo de remédio que você não pode tomar se o seu médico dispensá-lo disso, porque esses remédios que você pode estar tomando podem facilitar que o coronavírus infecte você. Isso. E aí você pode morrer. E quais são esses remédios? Mas deixa eu te explicar uma coisa. A Sociedade Brasileira de Cardiologia do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa consideram ainda muito cedo para que isso seja feito em todos os pacientes sem controle. Por quê? Porque eles estão esperando os dados finais. Daqui a hora que acabar a crise, a gente vai descobrir quem morreu, se usava ou não. Mas assim, a gente já sabe que o inibidor de ECA, o inibidor de angiotensina, ele facilita a formação de novos receptores, que é por onde o vírus entra na célula. Então, eu tenho optado com segurança nos pacientes que eu posso tentar mudar quando tem segurança, porque tem pacientes cardiopatas... Mudar o remédio. Mudar, mas tem que ter a orientação médica. Claro. E ainda tem uma certa resistência, porque como tem essas orientações internacionais, as pessoas estão esperando vir aquilo que a gente chama de orientação protocolar, né? É que nós estamos no meio de uma guerra. E é por isso que eu também estou propondo que a gente comece a utilizar a hidroxicloroquina e a azitromicina com o zinco, porque o zinco também atua facilitando a ação da hidroxicloroquina, porque o zinco dentro da célula ele é bastante ativo contra o vírus. Então, por isso que nós temos, por exemplo, várias vitaminas C que já vêm com zinco, né? O Vitergan Zinco Plus, tem várias vitaminas que já vêm com zinco, porque são antivirais conhecidos já. Então, o protocolo seria azitromicina, hidroxicloroquina e zinco. Só que ele vai ser usado, possivelmente, em trabalhadores da saúde. Essa é a minha proposta do Instituto Avanços em Medicina, para que os trabalhadores da saúde possam estar de pé, porque a gente está tendo baixas. Nós temos agora um colega médico, amigo de uma das pessoas do nosso grupo, que está passando muito mal em Campinas, numa fase mais grave, porque isso que ele estava explicando. O vírus tem duas etapas. A primeira, ele entra pelo receptor da angiotensina. E a segunda, ele entra pelo receptor do CD147, que é um receptor ligado aos vírus da AIDS também, outros retrovírus. Então, ele causa uma imunodeficiência, ele causa uma inflamação, vírus do ebola entra por ali. Então, depois que você começa a ter uma ativação desse receptor e de outras coisas em cascata, começa a ficar uma situação que o pulmão enche de substâncias grossas, fragmentos de hemácias, tem hemofagocitose, que tem células inflamatórias comendo as hemácias dentro dos pulmões, que vira uma situação que o pulmão fica duro,
ele não troca mais ar. Fibrose. E fibrosa, e você não consegue mais reverter. Então, na minha opinião, o ideal seria, como o Tamiflu foi feito na época do H1N1, que ele foi disponibilizado para a população inteira que estava com sintomas de gripe, eles deram, mesmo sabendo que alguns talvez não precisassem. Por exemplo, hoje, por que está todo mundo vacinando para gripe? Por quê? Se a pessoa tiver gripe, confunde muito com os sintomas iniciais do coronavírus. Só que o coronavírus é 3 vezes ou 10 vezes mais grave. Então, se a gente tiver a possibilidade dos testes rápidos mostrarem quem está com coronavírus, a minha proposta seria que a gente conseguisse produzir remédios em suficiente quantidade para essas pessoas. No momento, os remédios são destinados para quem está grave. O meu protocolo eu quero fazer para cuidadores da saúde, mas a gente ainda tem que ter acesso aos medicamentos, fazer o protocolo, passar pelo comitê de ética, etc. No momento, ninguém toma hidroxicloroquina preventiva. Teve um casal que foi tomar cloroquina, que não era hidroxicloroquina, de aquário de peixe. Isso, eles morreram, um morreu, a outra está grave, a esposa está grave, mas era cloroquina de peixe, quer dizer, de aquário, uma coisa absurda. Então, as pessoas não devem se automedicar. A gente está pedindo que se utilize ou receitas médicas ou telemedicina. Nós estamos construindo um consentimento informado. Isso tudo vai ter que ser organizado aí pelas equipes técnicas. É o Ministério da Saúde que vai dizer quem vai, quem não vai. Né? Mas, no momento, nós estamos focando nos que estão graves e com orientação médica. Mas, para esses, já tem sido muito bom, mas quanto mais cedo, melhor. Agora, tem muita gente que vai ter o vírus, não vai saber que tem o vírus e vai ficar bem também. Então, saber diferenciar essas populações é algo que é base de estudos científicos que estão sendo feitos pela nossa equipe também, em termos de cientistas aqui da USP. Primeiro, vamos diferenciar o que é o hidroxicloroquina e a cloroquina, porque os caras já estão começando a confundir e teve gente que tomou cloroquina para peixe e morreu. Vamos diferenciar o que é isso. Vou fazer perguntas básicas. A senhora, se puder responder de uma forma coloquial, para que as pessoas entendam mesmo em casa o que é isso aí. Perfeito. Primeiro lugar, você nunca pode tomar nenhum medicamento, não é hidroxicloroquina, azitromicina, em casa, tem que ter médico, entendeu? Não adianta você tentar se prevenir dessa doença tomando o que estão dizendo que está dando certo, que você corre um risco grande de morrer, como se você tomar aspirina demais, você vai morrer. O que é hidroxicloroquina? Até água demais, né, Datena? Água demais afoga, né? Claro. Agora, mas o que é hidroxicloroquina e o que é a cloroquina? Vamos deixar claro isso aí. Então, a cloroquina é um remédio anteriormente usado para a malária, tá? Foi muito usado na época anterior, quando você tinha muita malária, ainda tem muita malária, mas na África tinha muita. E aí eu descobri uma coisa, que o gin tônica tem quinino, né? Que é uma das bases do medicamento. Por quê? Porque os ingleses iam jogar cricket lá nos gramados da Índia e ficavam com malária. Então, eles começaram a tomar gin tônica. Mas isso é uma história. O que acontece é que a diferença são alguns radicais entre a cloroquina e a hidroxicloroquina. E a hidroxicloroquina fica menos tóxica. Ela causa menos problemas para coração, para olho, fundo de olho, etc. E ela vem sendo utilizada em larga escala, não só para a malária, mas também como pelo seu poder anti-inflamatório para doenças autoimunes. Então, pacientes com lúpus, você viu muita gente reclamando, artrite reumatoide, sumiram as hidroxicloroquinas das farmácias. Compraram tudo no primeiro dia que o Trump falou. Exatamente. Mas o próprio governo tirou das farmácias também, viu? Porque não podia ficar disponível e depois faltar para os casos graves, né? E também, você vê, há uma semana atrás, foi declarado que não era uma doença ocupacional o Covid. Porque se você fala, olha, eu peguei o Covid na sua casa, você vai me pagar 10 milhões de dólares, porque eu morri do Covid. Não dá para você saber onde você pegou. Então, foi tirada essa questão de ser ocupacional. E também a questão é que
esses remédios, eles ainda não estão disponíveis na rede pública, não estão ainda em quantidade suficiente sintetizados, então vai ter uma questão aí para ser discutida, quem vai receber. Por exemplo, a Índia, que era um dos lugares que sintetizava, ela não pode vender para os Estados Unidos por uma sanção dos Estados Unidos, que a Índia estava copiando tudo que era remédio, então eles proibiram os remédios cópias de entrarem nos Estados Unidos. Eles baixaram a sanção para esse remédio, para uma companhia indiana que produz hidroxicloroquina. Eles pediram que a Bayer produzisse lá uma quantidade enorme de hidroxicloroquina. Larga escala. Em larga escala, e na Alemanha também. Então, assim, mas, por exemplo, cada governo está fechando as suas portas para ter o suficiente para si, né? Então, nós estamos aí, mais uma vez, a importância de nós termos síntese para nós também. Nós temos um potencial enorme no Brasil e nós ficamos dependentes de todos os insumos de fora, vendemos os metais e absorvemos tudo que já vem produzido, sendo que a nossa indústria foi sucateada. Então, eu acho que esse é um momento importante para que no desenvolvimento, além de tudo, a gente também estimule o nosso pesquisador. Nós estamos desenvolvendo, o grupo nosso, o doutor Paolo, está desenvolvendo na USP um teste ELISA para ele também, para nós podermos medir os nossos pacientes que têm já anticorpos. Isso vai ser muito legal, porque se você não tiver anticorpos, você tem 5 vezes menos chance de você pegar de novo, sabe? Então, você já é um super poderoso, que pode ir lá trabalhar mais na linha de frente, né? Entendi. Doutora, vamos deixar bem claro uma coisa. Vários remédios estão sendo identificados aí para combater o coronavírus, né? Eu li ontem num artigo que meu filho me mandou que um supercomputador da IBM identificou talvez 77 remédios que tenham alguma eficácia contra o coronavírus. A senhora já falou, especialista que alguns remédios que combatem a AIDS também podem combater o coronavírus. Mas hoje, no momento, a hidroxicloroquina com azitromicina é o que dá mais certo, é o que a senhora está percebendo aqui no Brasil, que está dando mais certo. Hoje é o remédio que no momento é o que dá mais certo, e é barato, usado devidamente no hospital. Exatamente. Datena, é muito barato. Essa é a grande maravilha dessa história, porque ela não vai ser somente para um público que pode pagar, entendeu? Ela vai ter que estar disponível, essa medicação, para todo o nosso povo, para todo o nosso SUS. Então, essa doença mostrou que a situação é democrática. Os pacientes que estão confinados nessas casas não podem ficar pegando avião, não podem ir para Bahamas, não podem ir comer em grandes lugares. Então, isso trouxe todo mundo para uma reflexão muito profunda de quem somos nós verdadeiramente, mas também a gente tem que se condoer com os nossos mendigos que estão pegando, o pessoal das favelas que moram 10 por casa. Como é que dá para fazer isolamento social numa casa, num quarto que 10 pessoas dormem na favela? Né? É muito grave, eu acho que a gente Você está piorando a situação, né? Num caso desse de confinamento, você está piorando a situação. Exatamente. Num cômodo pequeno, você bota 10 pessoas juntas. Não é? Então, eu acho que tudo isso também nos confronta com a nossa vulnerabilidade humana, mas também com a nossa solidariedade. Eu vejo em vários prédios as pessoas ajudando os velhinhos, sabe? Todos os meus pacientes idosos que eu estou fazendo eu estou atendendo por telemedicina, porque eu não posso ir nos hospitais todos, não é? Então, a gente está atendendo por telemedicina, que foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Todos os meus pacientes estão sendo cuidados pelas suas famílias e isolados, porque têm mais de 60 anos, ou porque têm câncer, já são vulneráveis, ou porque fazem quimioterapia. Quem está menos vulnerável dos pacientes com câncer? Os que fazem imunoterapia exclusiva, então são pacientes com câncer de pulmão, cabeça e pescoço, melanoma, vários tumores, câncer de rim, que hoje fazem imunoterapia exclusiva. Pacientes que tomam hormonioterapia também não estão tão vulneráveis. Pacientes que tomam medicamentos de alvo molecular também estão menos vulneráveis, exceto alguns que baixam os glóbulos brancos. Então, existem populações e populações. Então, você tem que individualizar todos. Entendi. Entendeu? É por aí. Entendi. Agora, uma pergunta básica, para ficar bem claro.
né? Tem determinados remédios utilizados para pressão alta, para coração, que a doutora vai repetir os nomes, Isso. que é para você perguntar para o seu médico se você pode mudar esses remédios. Porque esses remédios... Porque o cientista, o que ele é? O cientista é um observador com capacidade de estudo e com alguns, uma inteligência enorme mais do que outros, não é? Como na comunidade de matemáticos, de físicos, enfim, até de qualquer outra atividade normal. Então o cientista começou a observar que muito, por exemplo, que um cara me disse hoje que os caras que têm hipertensão morrem mais do que os caras que têm diabetes quando tem coronavírus. Então, coração. Quem tem problema de coração foi de coração. O cara falou hipertensão porque é de coração. Então, cientistas como a doutora chegaram à conclusão, opa, peraí, vamos ver o que tem aqui. Descobriram que uma classe de remédios, que é a losartana, que ela vai repetir o nome dos remédios, que você que toma isso tem que ligar para o seu médico e ver se o seu médico pode substituir por outros remédios. Então, a senhora pode dizer... deixa eu só explicar isso de novo, Datena, porque senão eu sou também da Sociedade Brasileira de Cancerologia, e então eu também tenho autonomia para trabalhar na questão de indicar ou contraindicar coisas. Mas a Sociedade Brasileira de Cancerologia, a Europeia de Cardiologia, a Europeia de Cardiologia e a Americana acham que é muito cedo para dizer que isso acontece. Mas o que eu queria explicar é que os receptores, por onde o vírus entra, são os receptores que aumentam quando você tenta inibir. Toda vez assim, é como se fosse aquele jogo de você bate num, aí o corpo faz outros receptores, entendeu? Então, no momento que você tenta inibir o receptor de angiotensina, ele produz outros receptores de ACE2 e fica querendo pegar a angiotensina que está circulando por ali. E pega o vírus e o vírus entra. Então, o vírus entra ali através dos receptores de angiotensina. Isso está bem estruturado, está bem detalhado e isso é verdade. Em animais, ele aumenta, a inibição desses receptores aumenta a carga viral. Então, o vírus entra com mais facilidade dentro das células. No ser humano, depois que passar toda essa epidemia, eles vão contar quantos é que realmente estavam usando, quantos que não estavam. Aí eles vão chegar à conclusão... Vai ter um controle maior. Aí vão se reunir nos congressos, aí vão emitir um novo statement, um novo protocolo de tratamento. Mas, por exemplo, quando o paciente entra nas UTIs, eles já estão tirando sistematicamente esses remédios, que são inibidores de angiotensina, que a gente chama, porque eles fazem exatamente essa indução de formação de novos receptores, né? Entendi. E esses inibidores são enalapril, captopril, vários prios. Só que hoje em dia tem vários diuréticos que são associados a isso. Existem vários tipos de remédios de coração que já vem duplos, porque para a pessoa não tomar 2 comprimidos, já vem ele com mais o outro, inibidor de canais de cálcio, vem ele com inibidor com diurético, já vem um comprimidinho só. Então, nos compostos, quando eu fui levantar, tem quase 40 comprimidos diferentes de farmacêuticas diferentes com isso. Então, para os meus pacientes que podem prescindir desses remédios, a gente tem orientado. Os pacientes que não podem, ninguém deve se automedicar, assim como ninguém deve tirar todos os remédios sem orientação médica. Tem que ter o médico no meio. Tem que ter um médico orientando. De preferência, usar. Se você sabe, por exemplo, que é melhor você não ir num lugar que está cheio de Covid, você não vai. Se você sabe que, mesmo que ele não passe pelo ar, ele passa mais por gotículas, mas você não vai. Se você sabe que você está tomando um remédio que induz receptores que ajudam o vírus a entrar na sua célula, eu pessoalmente acho que é o princípio da precaução. A partir desse princípio é que eu acho que a gente tem que comer orgânico, a gente tem que comer menos agrotóxicos, a gente tem que ter uma vida com mais qualidade. Eu indico também... Para ter mais saúde. Fazer exercício, meditar em casa, melhorar o estresse, porque isso melhora a imunidade, sabe? Quanto mais você melhorar o corpo, mais imune você fica. Exatamente. Agora, doutora,
no caso da hidroxicloroquina... Hidroxicloroquina? A cloroquina, né? Hidroxicloroquina, com a azitromicina, com antibiótico, que é o que está mais em questão hoje em dia, está mais em voga hoje em dia, com um protocolo determinado, inclusive, pelo ministro Mandetta, que pessoas em estado grave podem ser devem usar esse medicamento. Os médicos estão autorizados nos hospitais a usar. Está sendo fabricado em massa e distribuído por hospitais em massa esse medicamento que a gente passou a conhecer como cloroquina misturado com azitromicina. É o remédio da malária misturado com o antibiótico. Já existe, o doutor Wong falou, e aquele médico, o Didier Arthur, quem fez a primeira combinação foi ele lá na França, por isso que ele ganhou notoriedade com a azitromicina. Já existe uma corrente de que isso pode ser usado não só em estado grave, mas quando o cara é detectado com coronavírus e para que ele não fique em estado grave já começa a ser medicado. Isso pode ser usado antes do estado grave? É a minha ideia. Mas isso tem que estar dentro de um protocolo, porque nada é isento de toxicidade, né? Porque, assim, se você, por exemplo, tem uma virose e você já tem um problema hepático, você já tem um problema renal, então você tem que tomar mais cuidado com os remédios. Por isso que a automedicação não está indicada. Mas eu acho que deve-se migrar para orientar e para se conseguir remédio. Mas hoje, mesmo que você queira tomar, você não consegue. Você está com Covid, você não vai conseguir tomar, aliás, não consegue nem fazer o teste ainda se você não estiver grave. A minha assistente queria fazer o teste, eu não conseguia. Mas como nós trabalhamos no hospital, a gente conseguiu que ela fizesse, porque eu tenho que saber se eu a exponho ou não aos pacientes. Agora, uma coisa é certa, eu acho que o futuro para o nosso país e para o mundo é usar precocemente. Por quê? Porque a gente vai impedir que evolua para casos catastróficos. Porque quando você diagnostica, o Einstein acabou de publicar esse artigo numa revista de radiologia, quando você acha que você está tossindo, você já está cheio de lesão no pulmão. Você nem sabe, entende? Então, é muito importante. E quem fuma, por favor, pare de fumar imediatamente, porque é muito pior para quem fuma. Mas, de qualquer forma, os sintomas que você tem, quando começa a ter sintoma, tem 5 dias, muitas vezes, para evoluir de forma catastrófica. Então, é muito necessário que a gente tenha instrumentos dirigidos para a população com orientação, que a gente possa tratar antes dos sintomas ficarem graves. Essa é a minha opção, a minha opinião, baseada na Itália, na situação que houve na França e agora nos Estados Unidos. A tosse dessa doença, é uma tosse seca. Que a gente está falando de febre todo dia e tal, mas a tosse dessa doença, como é que ela é? Eu sei que é uma tosse seca, sem catarro. É uma tosse seca. Mas é uma tosse seca. Mas como é que dá para a senhora explicar de uma forma coloquial como é que é essa tosse, que eu estou percebendo que a tosse é um alerta, porque teve uma menina de 16 anos que morreu agora na França, o único sintoma que ela tinha, e parece que ela é saudável, era só tosse. Como é que é essa tosse que pode indicar o coronavírus? Os jovens que usam drogas, os jovens que não se cuidam, que comem errado, que não fazem exercício, que não dormem, eles têm uma imunidade mais baixa. Então, não é só ser jovem que te protege totalmente. Agora, a tosse é uma tosse, na maioria das vezes, inicialmente seca. Mas se a pessoa já tem, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, com aquela catarreira normal, ela vai ter uma tosse com expectoração. Ela pode ter só coriza, ela pode não ter 80% dos transmissores são saudáveis aparentemente, são portadores sãos. Por isso que a detecção em massa é tão necessária. Aliás, Atena, nessa semana estão chegando 5 milhões de kits para o Brasil. O que vai acontecer? Nós vamos detectar muito mais gente. É muito mais gente doente? Não, a maioria não vai ser doente. Mas dá a impressão de que a epidemia se alastrou, vamos voltar todo mundo para casinha. Não é isso. Só vamos saber que tem mais casos, né? Exatamente. Como fez os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos testou mais e hoje é o epicentro da doença. A gente só vai saber
O número real de casos que tem, o mais Brasil próximo também. do real. O Brasil também, até não cresceu muito ultimamente, porque nós não tínhamos mais kits. Então, mas assim, é o bom e o ruim, né? O bom seria que a gente identificasse, como foi feito na Coreia, quem tem a doença, quem está com o nariz ou a garganta, eles passavam no posto, todo mundo ia colhendo, daí no Teste em aplicativo massa, do quase. celular, teste em massa. Daí quem tem positivo já fica em quarentena. E eles ainda colocam o nome da pessoa num site e no aplicativo, porque quem teve contato com aquela pessoa já vai testar. Então, é um controle social, é óbvio, você pode falar privacidade, etc. Mas, gente, é uma epidemia, eventualmente a transparência é uma das melhores coisas, porque a gente pode, com isso, salvar muita gente, não é? Então, quem está positivo, ele vai para casa. Quem começa a ter sintomas, por exemplo, lá também, criança testa todo mundo. Quem está com febre nem entra, nem vem para a escola, né? Aqui na clínica a gente fechou para atendimentos externos, mas qualquer funcionário que tenha febre fica em casa. Tem coriza, até prova em contrário, tem diarreia, até prova em contrário, a gente deixa em casa, entendeu? Então é assim, os sintomas são vagos, desde nenhum até muitos. Então é difícil. É difícil você identificar essa doença porque parece com um monte de coisa. Pode parecer com uma diarreia, você comeu comida estragada. Tosse, o cara, a senhora está falando, estou com vontade de tossir já. Só de a senhora falar, já estou com vontade de tossir. Então, febre pode ser uma gripe comum, coriza pode ser uma gripe comum. Tem um diferencial, tá? Tem um diferencial que o cara deve realmente procurar um especialista ou não tem? Febre, calafrios, perda de força, tosse forte, esses quadros têm que sair correndo. E a senhora pode repetir? A senhora pode repetir? Febre, dor no corpo, calafrios, tosse, coriza, sintomas gripais com febre. Por isso que as populações vulneráveis têm que ir vacinar para a gripe, porque pelo menos a gripe não pega quando vier algum quadro. E você não confunde uma coisa com outra? Já não confunde menos, né? Agora tem um detalhe, tem cara que toma vacina para gripe e fica com os sintomas iniciais da gripe quando toma. E aí, como é que fica? 2, 3 dias e isso passa. Mas assim... Se não passar? Se não passar, se começar a piorar é outra coisa. Você tá é outra coisa, é isso que eu queria saber. Assim, pode não ser corona, tá? Tem um monte de gente claro. Tem um monte de gente com pneumonia. Claro, mas muita gente que tomou vacina, que os velhinhos estão tomando vacina. Eu vou tomar agora. Então eu posso ficar com febre esses dias e posso... eu estou com 63, vou fazer 63. Acima de 60 tem que tomar. Não, mas se eu soubesse, eu tinha falsificado meu documento. Se eu soubesse que ia ter coronavírus, eu ia dar uma de gato, como jogador de futebol que falsifica o documento para jogar até 60 anos. Né? Brincadeira, claro. Claro, mas o detalhe é o seguinte, doutora. Então, é só para alertar que os velhinhos que estão tomando vacina, se você tomar a vacina, ficar com febre 2 dias, não significa que você esteja com coronavírus. Passou de 2 dias, você começa a ficar preocupado. Se tiver a febre, aliás, qual é a febre que é relevante? Porque qualquer febrezinha, o cara tem 37,5, eu acho que é a partir de 37,5, mas vamos perguntar para a senhora que é especialista. Qual é a febre que é preocupante e como é essa febre? Ela vai e volta? Também pode ser qualquer uma, Datena. I'm sorry. Não tem assim, um caminho certo e reto. Mas acima de 38, com certeza vai imediatamente a um serviço de saúde. Mas tem muita gripe que você trata em casa. Todos os hospitais estão indicando você tratar em casa, né? Então, coisas que você pode fazer. Até o ministro falou que chá quente é bom, pé quente, queijo de galinha, mas assim, tem muita coisa que é só você aquietar que a gripe passa, né? Então é uma delicadeza isso, a gente cuidar do nosso corpo, prestar atenção no nosso... Agora, olfato sim, perdeu o olfato, perdeu o paladar para sabor de não sentiu o cheiro, salgado, não sentiu o gosto. Gosto de doce salgado, que é o primeiro que a gente perde. Doce salgado, se você não sentir cheiro e gosto, isso. Tem que procurar um médico. Tem que procurar. Só que o que acontece
é que muitos médicos ainda não sabem disso. Tá? Então, a gente está orientando a classe médica também. O doutor Davi foi o primeiro a falar, porque ele deve ter contato com a senhora direto. Depois os americanos publicaram isso. Ele falou assim, olha, nós descobrimos aí num grupo de controle que gosto e olfato, você sentir, doce e salgado, eu não sabia, doce e salgado. Então é fundamental isso aí. E é fácil, fundamental. Né? No pronto-socorro, claro. Você coloca um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, e a pessoa não sabe qual é qual. Pronto, já tira essa pessoa e bota no gripário, né? Não deixa ali com os outros. Bom, só para a gente definir bem, até agora, desses grupos de controle que a senhora tem participado, a senhora tem observado qual o percentual de cura utilizando a cloroquina misturada aí com a azitromicina? Olha, isso não dá para a gente dizer, porque não é uma coisa que você tem, são muito heterogêneas as populações, né? O que a gente tem são os trabalhos científicos que foram feitos, existe um percentual muito grande. Agora, um dos estudos que foi feito inicialmente não incluía pacientes muito graves, mas ele foi extrapolado. É isso que eu coloco num documento que eu estou fazendo, que é o seguinte, que a gente tem que extrapolar informações. Tudo que a gente aprendeu nas pan-epidemias, nas pandemias, tudo que a gente aprendeu nos pacientes mais leves, como foi o estudo de azitromicina e de hidroxicloroquina, não começou nos graves, começou nos mais leves, e daí foi para os graves, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um raciocínio lógico, ter o princípio da precaução, fazer os cuidados que precisa e os estudos seguirem adiante rapidamente. Nós vamos poder acompanhar. Tem mais de 1.500 publicações já de coronavírus no mundo. Sei. Bom, um lado positivo, a senhora disse que além do Einstein, tem um rapaz, um paciente da Beneficência Portuguesa, que esse tomou esses 2 medicamentos associados e ele já está praticamente curado, é isso? Não, curado, assim, já não tem mais sinais do vírus, né? O pulmão já melhorou e ele já está saindo da UTI. Sai da UTI, mas não está totalmente curado, mesmo porque não dá para eu saber, porque nós não temos coleta. Já saiu da UTI, já saiu da UTI. Exato. Agora, mas tem uma série de dúvidas depois, e aí acho que eu não sei se está em casa já? Já estão em casa. Tem outros que já está em casa. Isso. Outros já estão em casa, outros já saíram da UTI, estão em casa, usando essa associação dos 2 medicamentos. Agora, depois, acho que vale a pena a gente... Mas, por exemplo, esse fala, paciente lá de Campinas, ele tomou, mas ele já estava numa fase bastante grave. Então, ele, no momento, está precisando de ajuda de respiração, etc. E, para ele, seria interessante um anticorpo que ainda não tem, que está em experimentação, que aí é um anticorpo anti-CD147. Então, são coisas a mais que estão sendo desenvolvidas para situações diferenciadas. E pode ser que no meio do caminho, um desses remédios todos testados possa ser mais eficaz que essa combinação. Pode ser, quem sabe. Está sendo desenvolvido algum novo tipo de remédio especificamente para essa doença? Sim, estão sendo desenvolvidos vários remédios e são bastante promissores. Eu acho que para o ano que vem a gente vai ter várias vacinas, a gente vai ter vários remédios e, se Deus quiser, dessa doença a gente já não vai morrer tanto. A senhora acha que essa pandemia vai levar um número espantoso de vidas ou não? Porque eu estou aqui com o livro A Gripe, né? Que eu estou sempre com esse livro aqui, estou lendo um pouquinho de cada vez, que foi da gripe espanhola, 1918, 2 bilhões de pessoas no mundo, morreram 40 milhões. Essa pandemia tende a ser relativa, porque hoje a gente tem quase 7 bilhões, tende a ser relativa do que essa ou não tem como mensurar isso? Nós temos no Brasil 3 vezes mais aparelhos de respiração do que a Itália. A nossa população é 2 vezes mais jovem do que a população da Itália. Nós estamos tomando todas as atitudes necessárias, fizemos agora esse lockdown, né? E claro, teve uma repercussão econômica grande, mas ele achata a curva, porque
você não podia ter todo mundo ficando gripado ao mesmo tempo e precisando de aparelhos ao mesmo tempo, porque senão aconteceria o que aconteceu na Itália, que eles passaram a não atender os pacientes acima de 80 anos e priorizar os jovens. Aí os mais velhos começaram a morrer sistematicamente sem cuidado, entendeu? Então, essa reserva, esse isolamento social que foi feito, teve um papel educativo importante, as pessoas seguiram, se disciplinaram, mudaram o jeito de cumprimentarem umas às outras. Ele já pode ser relaxado se houver o distanciamento social, higiene das mãos? Eu acho que ele vai ter que ter várias coisas simultâneas. Tem que continuar todo o grupo de risco ainda trancafiado. É todo mundo que tem risco maior tem que continuar se cuidando muito. Não é um vírus simples. A gente tem que fazer uma testagem populacional maciça, isolar os que estão positivos. A gente tem que fazer sorologia para saber quem são os superpoderosos que já estão com imunidade. Que esses têm 5 vezes mais chance de não pegar o vírus de novo. E os mais jovens podem voltar a trabalhar e daí por diante, que não são do grupo de risco? Desde que eles não fiquem indo para baladas, para bailes funk, né? E contaminando muita gente e levando para os avós. No trabalho, o distanciamento... Você sabe que na Alemanha eles tiveram 0,4%, né? E aí, falando com o alemão, acho que foi até num desses jornais, ele falava um português meio arrastado, ele falou, não, nós estamos aqui em casa, isolados, e a gente só sai para trabalhar, e a gente só sai para comprar as coisas e volta. E a gente fica 2 metros de distância de todo mundo, a gente no trabalho, a maioria que pode fazer home office. Então, eu acho que também tem isso. As firmas descobriram que tem muito mais possibilidade de fazer home office. Também o problema é o desemprego, porque muita gente descobriu que não precisava de tanto empregado. Muita gente voltou a cuidar dos seus idosos, né? E não delegou isso para funcionários. Então, eu acho que vai ter um rearranjo global, mas vai ter uma economia mais informal. Por exemplo, quem vende suco está indo super bem. Quem está em coisas que são saudáveis está indo bem. Então, são coisas, quem está em delivery está indo bem. Então, são coisas que vai mudar o jeito da sociedade lidar com os seus valores. E tem gente que estranha, por que eu estou falando tanto de Covid, né? Tanto que eu sou oncologista, eu sou conhecida pela minha luta contra o tabaco mundialmente, mas não, estou a serviço das pessoas. Onde está o maior problema, eu estou lá. E eu sou imunologista de formação, residência médica, mestrado em imunologia, trabalhando com AIDS, toda a pandemia. Eu ia pessoalmente dar soro nos meus pacientes, porque ninguém colocava a mão no paciente com AIDS, né? Então, eu sinto assim, uma dor no coração de ver tudo que estava acontecendo. Eu sou a favor da graduada roll-out, que eles chamam, suave, do confinamento horizontal, que é todo mundo em casa, todo mundo não faz nada, para escolher as populações que vão fazer a saída controlada de casa, a questão dos cuidados com todos os meios de transporte, não é? E com todas essas coisas elencadas, com a ciência junto. Quanto mais conhecimento, e o conhecimento científico muda toda hora, a gente tem que estar se atualizando e discutindo isso dentro das sociedades médicas, dentro das academias de medicina. Doutora, muito obrigado. Foi uma entrevista muito elucidativa e acho que foi bacana. Foi muito legal conversar com a senhora, doutora. Um grande prazer. Parabéns aí pelo seu trabalho, querido. Muito obrigado pela senhora prestar tantas informações assim interessantes à sociedade no meio de uma pandemia. Obrigado, doutora. Um abraço grande a todos e que tenham muita saúde. Se cuidem.